Olá, quinto ano! Tudo bem com você? E aí? Beijos, saudades, como é que você tá? Como é que você tá, Leonan? Como é que tá sua família? Como é que tá seu irmãozinho? Como é que tá sua irmã, seus pais? Ó, a tia tá morrendo de saudade, tá bom? E eu espero que você esteja fazendo as atividades porque eu tenho recebido com gosto, com vontade. Porque a tia tem feito, tem pesquisado, tem procurado te passar informações bem legais. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver tipo, alguma coisa que você não entendeu, pergunta que a tia te fala, ou a tia Daiane também pode te falar, tá bom? Porque a tia tá só ajudando a tia Daiane nesse bimestre, tá? Nos próximos as aulas já vão ter voltado, e aí vocês vão estar em sala de aula, e aí vocês vão voltar à rotina normal de vocês, tá bom? Então vamos lá agora para nossa área de conhecimento de ciências humanas, nosso componente curricular de História. Vamos lá? E aí a gente vai hoje, né? A gente começou falando lá sobre igualdade de direitos e a gente vai falar um pouquinho, a gente falou sobre a luta dos índios pelos direitos civis, certo? Aí a gente falou um pouquinho sobre alguns povos, né? Sobre cada grupo de povos, de onde eles vieram, para onde eles foram. Aí a gente parou nessa atividade aqui, ó, da página 229, você lembra? Que a gente parou nesse computador? Lembra? Você lembra? Então, vamos começar nessa atividade que foi com a lupa na mão. E aí aqui estava dizendo o seguinte, que é o que você vai ter que fazer para a gente depois corrigir a atividade toda na parte do reforço, certo? Que tal ser um historiador por um dia? Lembra que a tia pediu para você fazer isso? Você tentar se colocar no meu lugar e tentar ser um historiador? Aí tinha aqui algumas perguntas que você tinha que fazer. E aí, você fez? Será? E aqui, ó, só vou lembrar aqui rapidamente para você, ó. Um historiador busca fontes históricas para obter informações do passado. E aí a gente deu aqui alguns exemplos sobre esses povos. Lembra que a gente falou sobre os povos que você poderia escolher sobre um desses povos e fazer essa pesquisa? Qual é o seu nome? Qual é você ou alguém da sua família foi imigrante? Lembra que eu pedi para você perguntar se tinha alguém na sua casa que era descendente de algum imigrante? Qual era o nome dessa pessoa, de onde ele veio, por que ela veio para o Brasil, a sua família preserva costumes do país de origem por onde ela migrou? Então, eu espero que você tenha feito essa atividade, ok? Então, vamos lá? Vamos falar agora sobre a luta dos indígenas pelos direitos civis. Certo? Capítulo 2 do livro, ó. Capítulo 2 do livro, olha aqui. Tem um monte de carinha de índias aqui. E a gente tem um índio aqui, ó. Ó. E nós vamos... Tem umas crianças aqui observando, você tá vendo, ó? Umas crianças observando. Isso é um quadro que as crianças estão observando. Por que será que elas estão observando, Leonardo? E aí, por que você acha? No Conversa Vai, Conversa Vem, para darmos entrada no nosso capítulo, tem uma coisa muito interessante que diz o seguinte. Os indígenas são os povos que já estavam aqui quando os portugueses chegaram. Nós já sabemos disso, certo? No entanto, isso não garantiu aos indígenas os seus modos de viver e da forma como eles gostariam de ser respeitados. Desse modo,
a busca dos indígenas por direitos civis aconteceu de uma forma muito original, que foi a mesma forma dos africanos, lembra? Que nós falamos? Falamos um pouquinho sobre a conquista dos povos africanos. É a mesma coisa dos povos indígenas. Eles também lutaram por alguns direitos deles, tá? Na sua percepção, que aí você tem que responder esse conversa vai aqui, conversa vem, os povos indígenas são tratados com igualdade em relação aos demais brasileiros? Na sua observação, você acha que os povos indígenas são tratados de forma iguais a nós? Então, você vai responder aqui, ó, tá? E como é interpretativa, você vai analisar e você vai colocar a sua resposta aqui, tá bom? Vamos lá. Continuando a falar sobre os indígenas no Brasil, ok? Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, em 1500, eles já encontraram o que aqui no Brasil? Os índios. Exatamente, os índios. Deixa eu pegar aqui uma coisa muito importante aqui. Então, eles chegaram aqui, eles já encontraram os índios. E quando eles encontraram aqui os índios, o que você entende que os índios o que você entende que era dos índios? O Brasil era dos índios, não é verdade? Então os índios eles eram os únicos habitantes de todo o nosso território brasileiro, que é aquele mapa todo que você tá vendo ali, ó, do sul ao norte, né, da região sudeste a centro-oeste. Todo o território brasileiro pertencia aos índios. Então os índios eles achavam que o Brasil era o quê? Era deles. E aí chegaram os portugueses aqui. E aí os portugueses chegaram aqui e começaram a ocupar o território. E o que aconteceu com isso? No primeiro momento. Vamos lá, vamos ver se você lembra. Porque o texto ele vem trazendo aqui para você se você ler, mas eu quero tentar trabalhar com você algumas recordações do que a gente já conversou. Os índios, eles tinham o quê? Eles tinham hábitos, eles tinham crenças, eles tinham costumes, eles tinham a própria cultura, o próprio modo de vida, o próprio jeito de se alimentar, o jeito de viver em grupos. Tanto é que os portugueses achavam, porque como eles chegaram, olha só que interessante, ó. Aqui é o mapa do Brasil, tá? De todo o território brasileiro. E os portugueses chegaram aqui na região nordeste, na Bahia, na região de Porto Seguro. Você lembra disso, que a gente estudou sobre isso? Então, o que aconteceu? Quando os portugueses chegaram aqui nessa região do Nordeste, na Bahia, em Porto Seguro, eles identificaram apenas dois grupos de índios. Dois grupos diferentes de indígenas. E eles acharam que só tinham aqueles dois grupos. Só que já tinham muitos índios espalhados por todo o território brasileiro. E eram milhões de índios. Porque diz que a gente tinha mais de 4 milhões de índios. Ou até mais. Isso é o que foi levantado numa estatística de IBGE. Lembra que eu falei que tem aquelas leis, né, de controle, né, que é o IBAMA, o IBGE, o censo e outros mais? Então, o IBGE levantou que naquele período da chegada dos portugueses existiam mais de 4 milhões de indígenas aqui. E hoje a gente tem menos que 1 milhão de indígenas. Olha como mudou. A gente tem pouquíssimos índios espalhados pelo Brasil inteiro. Porque nós temos índios
por todo o território brasileiro. Nas 5 regiões do nosso Brasil, ó, Sul, Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste, tem aldeias indígenas. Se você botar no Google, você vai pesquisar e você vai encontrar, tá? Então é importante que você saiba disso. Só que eles travaram grandes batalhas para grandes conquistas, tá bom? O encontro de diferentes culturas que se deu entre os portugueses e os indígenas. Por quê? Porque eles se encontraram e naquele prezado momento havia uma diferença muito grande, né? Porque chegaram os portugueses aqui, encontraram os índios pelados e os índios viviam do que eles comiam, que era geralmente de raízes e frutas e pesca e caça. E os portugueses não, os portugueses já vieram civilizados para cá. Então foi um choque, porém uma troca muito grande. Porque um pôde absorver um pouquinho a cultura do outro. Porém, os portugueses tentaram escravizar os índios e os índios não aceitaram ser escravizados. E com isso nasceu muitas lutas, muitas batalhas travadas dos índios para conseguir direito aos territórios, que eles até hoje lutam contra isso, lutam por direitos. E qual é o órgão? Eu vou gravar no próximo vídeo para você. Qual é o órgão que defende os índios? Vou gravar no próximo vídeo porque eu vou ter que cortar agora, tá? Mas pensa aí, qual é o órgão que defende os índios?